Meu nome é Raquel Ribeiro e eu vou te guiar nesse passeio pela Fazenda Santa Bárbara, repleto de imagens, histórias e cores, descrito por Jorge Cláudio Ribeiro. Em determinada época, ventos ligeiros empurravam o barco à vela da nossa existência. Do dia para a noite surgem novidades inesperadas. Nosso corpo muda, nosso mundo se amplia, bem como as nossas relações. Essa fase é a adolescência e cada pessoa vivencia momentos próprios em que as transformações se precipitam. Somos atraídos pelo desconhecido e fazemos descobertas surpreendentes. Uma dessas descobertas foi, para mim, a Fazenda Santa Bárbara. Ela pertencia ao meu colégio Santo Inácio de Padres. Essa fazenda se situa em um município no interior do estado do Rio de Janeiro. Ah, Santa Bárbara! O nome do local remete a uma virgem e mártir cristã do século III. No entanto, a santa cristã é identificada com a deusa Iansã do candomblé, a mãe do céu rosado. Tanto Santa Bárbara como Iansã são rainhas dos raios e trovões. Essa aproximação me sugere que a fazenda abrigava ampla população de seres espirituais vivendo em harmonia. Prova disso é que durante as várias temporadas que passei na fazenda, eu cresci em todos os sentidos. Eu ia para lá como quem entra no céu, no Olimpo, no Orum ou em nosso lar, paraíso nessa terra, o melhor de dois mundos. Aos olhos do adolescente, aquele espaço era enorme. A arquitetura dos prédios seguia o estilo suíço, semelhante à do Hotel Quitandinha de Petrópolis. No bloco principal, o térreo se dividia em refeitórios, cozinha e copa, sala de jogos, pequeno auditório com palco, e no andar de cima situavam-se os dormitórios e os banheiros. O segundo bloco, incompleto, permaneceu fechado durante muito tempo. Mais antigo e afastado, um terceiro setor reunia dormitórios, lavanderia e quadra de esportes. Ao lado, uma tosca piscina de cimento era alimentada pela água corrente de um riacho. Mais adiante, um grande campo de futebol em que habitualmente jogávamos descalços. No topo de uma colina havia uma igrejinha com vitrais coloridos, bancos de madeira e quadros da Via Sacra em alto relevo. Para mim e para tantos de nós, a parte principal da fazenda era o comprido açude de águas escuras, alimentadas por fontes que afloravam num terreno pantanoso, lá no fundo à direita. Essas fontes, ou olhos d'água, me impressionam até hoje. Aquela água que brotava borbulhando do chão era algo miraculoso. À esquerda, no extremo oposto, ficava a represa,
com a eclusa para regular a vazão das águas, uma escada e 2 trampolins. No centro do açude fora construída uma ilhota com uma estátua branca de um menino sentado aos pés de um moço com asas, apontando para cima. Na beira do lado de cá havia um ancorador. A vida coletiva naquele pequeno mundo circulava em torno do açude. Nele remávamos, nadávamos, treinávamos saltos ornamentais, nas versões bomba, anjo, canivete. Quando dava tudo errado, era a versão droga. Esse era o palco das provas aquáticas nas Olimpíadas santabarbarenses. Numa tarde, eu nadava despreocupado em meio à chuva, o que adorávamos fazer. Dei uma afundada e, ao voltar à superfície, senti uma pancada na cabeça. Será que bati numa madeira? Pensei. Logo depois me disseram que, na verdade, um raio havia caído perto dali. Saí ileso graças à proteção de Santa Bárbara, Yansan e também do para-raios lá de cima. Um caminho margeava o açude e por aí passeávamos, rezávamos o terço em duplas e pescávamos lambaris, acarás, traíras, bagres e mussuns, que eram consumidos em triunfo na hora do jantar. Nas colinas ao redor havia eucaliptos enormes, bambuzais, trechos da Mata Atlântica e pasto para uns poucos cavalos e vacas. Na casa do setor mais antigo havia uma improvisada central de rádio, conectada a uma rede de alto-falantes. Ao microfone eram lidos avisos, notícias de aniversários, as boas-vindas a visitantes e encenadas novelas piedosas. Atuei numa delas, no papel de um garoto índio. O repertório musical da rádio se compunha de marchinhas, machiches e corta-jacas da banda de Altamiro Carrilho e das marchas militares de John Philip Sousa, entre outras. No topo absoluto da variada trilha musical, eu situava a sétima. O tom metafísico dessa sinfonia de Beethoven me deixava entrever a morada dos espíritos abençoados. Para mim, ouvi-la era uma experiência mística. Sentia tal elevação ao ouvir essa sinfonia que a escutava com moderação, como ainda faço hoje, para não correr o risco de banalizar a inspiração que ela suscitava em mim. É o meu tesouro. Nas frequentes excursões a bordo do caminhão até vilarejos próximos, cantávamos músicas apropriadas para a ocasião. Campeão nas paradas era Jânio, Jânio, Jânio vai ganhar, com a melodia do funiculi, funicular, acompanhada por alguma coreografia com vassouras. Era 1961 e imaginávamos que a nossa publicidade rural contribuiria para a vitória do candidato. Quem sabe? O repertório caminhoneiro também incluía Frère Jacques, a 4 vozes. Anos mais tarde, em viagens de automóvel, eu regi essa música que ensinara aos meus filhos. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Todas as semanas se organizava um sarau
Certa noite, a programação estava bem fraca. O animador tentou arrancar entusiasmo e participação do distinto público. Thalia, uma musa grega que faz brotar as flores, deve ter me empurrado para o palco. Habitualmente tímido, bateu-me uma pilimpsiquice. Contei uma piada. A audiência riu, emendei outra. Cresceu a empatia. Recitei o poema Se és capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa. E assobiei o trenzinho caipira de Vila Lobos. Aí ninguém me segurou, roubei a cena. Fui aclamado como a revelação da noite. Revelação para os presentes e para mim mesmo. Dos bastidores explodiam aplausos que só eu escutei. Passei a editar um jornal mural semanal, com tiragem de 1 exemplar em papel sulfite. À semelhança de publicações de séculos passados, eu fui editor, repórter, redator e ilustrador. Num jornal concorrente, o editor era um desenhista imbatível, mas eu o derrotava de longe no item notícias e deboche. No cotidiano das férias na Santa Bárbara, eu capinava trilhas, treinava lançamento de faca em árvores e disputava as Olimpíadas internas. Numa delas eu fui campeão. Por estar remando perto, salvei alguém que se afogava. Fiz parte da equipe que subia a torre da igrejinha para tocar os sinos da alvorada e, depois, para saudar o pão transformado em Deus. Me lembro de uma música soporífera, balbuciada como oração da noite. Lenta e calma sobre a terra. Desce a noite, foge a luz. Vem agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Fazíamos cabanas com galhos e folhagens no meio do mato. Nosso pedaço do cosmos, iniciação ecológica. Também caçava com veteranos autorizados a usar espingarda. Com apitos especiais, atraíamos aves como inhambu e gavião-pinhé. Os raros animais abatidos eram empalhados. Minha intimidade com a natureza cresceu quando passei a ajudar um padre a cuidar das colmeias e colher mel. Era sensacional ter contato com as abelhas. Miúdas manifestações de vida voante me inspiravam simpatia. O instrutor, com seu corpanzil de abade, me ensinou a me proteger com véus e a evitar ferroadas, que foram raras. Também me ensinou o ciclo completo da colmeia, que começava com a colheita de néctar em milhares de flores. Incluía a polinização, a transa aflita dos zangões com a rainha, a defesa contra invasores e o cuidado maternal com as larvas. Surpreendeu-me o efeito da fumigação para retirar o mel dos favos. Será que a fumaça dá barato nas bichinhas? E o que dizer dos baldes e baldes de mel que coletávamos e com os quais os empanturrávamos? Ficávamos todos lambuzados, uma delícia. Essas vivências estimularam a minha veia mística, misturada com um temperamento romântico e preocupação ecológica. O momento supremo dessa síntese ocorreu na própria Santa Bárbara. Foi uma iluminação, a que denomino Epifania da Lua Cheia.
Eis que estou à toa em meio à obscuridade noturna. Por um tempo, em silêncio, contemplo fascinado o brilhante corpo celeste e as estrelas. Sinto-me repleto, idêntico a mim mesmo, em total serenidade. Ouço um murmúrio de voz feminina. Eu amo você, viu? Só isso, de graça. Não foi preciso fazer nada para merecer tamanho dom. Esse murmúrio ecoa em mim até hoje. Avalio que ele representa uma revelação primordial, anterior às religiões. Sem essa revelação, as doutrinas e rituais não passam de reles tranqueira. Fui treinado para liderar acampamentos. Montei a equipe e sorteei os participantes. Meu subchefe era um colega sistemático que sempre dizia para prestarmos atenção aos detalhes, porque das coisas grandes todo mundo se lembra. Certa vez, já estávamos para partir quando alguém, na gozação, nos alertou para um detalhe. Ei, vocês não estão esquecendo nada? Pois é, quase deixamos a barraca para trás. Chegamos ao local, montamos o acampamento. De dia, as atividades consistiam em explorar os arredores, tomar banho de rio e cachoeira, recolher lenha e frutas, cozinhar. À noite, após o jantar, ao redor do fogo do conselho, contávamos histórias de suspense, cantávamos e combinávamos a programação do dia seguinte. A fogueira era uma espécie de televisão, só que mais variada e sem propaganda. Às vezes ficávamos longos minutos a contemplar aquele espetáculo cintilante. A madeira a chiar, as chamas e a fumaça nos envolviam num clima semelhante ao que a humanidade teria vivido nas cavernas. Terminadas as tarefas, duplas se encarregavam de fazer em turnos a ronda da madrugada. Os cheiros da lona da barraca e do tosco churrasco, minha especialidade, me impregnam a memória. Para mim, a fazenda Santa Bárbara foi um porto seguro em meio às inseguranças da adolescência. Foi uma escola integral que fomentou minha vocação. Vocação para quê? Por trás das minhas idas e vindas, hoje entendo que recebi um chamado para aventurar-me nos trajetos apontados pela simpatia por tudo que é humano. Vocação não se escolhe, se acolhe, só pode ser. Desejo a você uma boa noite de sono, como se estivesse num acampamento.